personalidade ímpar, alguém que odeia perder. As pessoas enxergam como arrogância, eu enxergo como um homem obstinado. A sua força de vontade é como um rolo compressor, derruba quem tiver pela frente. Vocês falam que é pacto? Nada disso, é um espírito forte e viciado em vitórias. Abel Fernando Moreira Ferreira, nascido no dia 22 de dezembro de 78. 44 anos, não falta muito aí para os seus 45. Nasceu na cidade de Penafiel, uns 340 quilômetros aproximadamente de Lisboa. A Rua do 33 é onde ele nasceu, bem perto do estádio do time da cidade, o Penafiel. Filho de Sebastião Ferreira, pai orgulhoso pelo sucesso de seu filho e principalmente pelo homem que ele criou. Como disse uma vez em uma entrevista na Rádio Bandeirantes, é um grande filho, um grande pai, um grande cunhado, é tudo. Dessas palavras de um pai você percebe o caráter positivo de Abel. A sua mãe, que quem souber o nome aí, coloca nos comentários. Quando ele reprovou a 7ª série, o ensinou os valores do estudo. O amor pelos seus pais é bem visível. Sempre que tem a oportunidade, ele os enaltece. Assim igual faz com a sua bela família, pai de 2 filhas. E bem antes de se ingressar à grande família alviverde, suas brincadeiras com futebol entre amigos pelas ruas do bairro onde morava. Mal ele sabia que isso tornaria bem sério futuramente. Abel vai crescendo e os valores com o esporte e os estudos vão ficando mais fixos. E durante a modelagem de sua conduta, já na base do Penafiel, Manuel Potinho, ou Potinho, foi fundamental. Abel queria abandonar o futebol e se dedicar 100% aos estudos. Só que tudo isso foi impedido por Manuel Potinho, o primeiro treinador de base do Abel. E essa desistência foi devido a uma discussão com outro treinador, Miguel Leal, que teve uma resenha com Manuel, onde foi tudo resolvido. Com isso, o Abel continuou seus estudos com o futebol ali, buscando o equilíbrio do amor com seus compromissos, a razão e a emoção andando juntas. E foi com esse foco e dedicação que ele atribuiu no futebol enquanto jogador também, que foi essencial para sua formação como treinador campeoníssimo que a gente conhece hoje. Carreira no campo, em que ele era bem aplicado, onde ficou no Penafiel até o ano 2000. Saiu do clube que acompanhou a sua juventude toda para se transferir no Vitória de Guimarães por 100 mil euros. Ficou por 4 anos, só que antes de sair do Vitória, ele viu com seus próprios olhos o triste fim do atacante do Benfica, o húngaro Miklos Ferrer. Argel Fuchs também estava lá com a camisa dos encarnados, e um outro técnico muito conhecido no Brasil também estava lá, Jorge Jesus, treinador do Vitória de Guimarães, logo treinador de Abel Ferreira. Só que essa coincidência veio em um cenário triste, onde o húngaro teve uma cardiomiopatia hipertrófica, que deu uma parada e infelizmente ele não resistiu. Depois do Vitória, a custo zero, ele foi para o Braga. 2 anos depois, ele foi para o Sporting Clube de Portugal por empréstimo, onde no mesmo ano o Sporting resolveu comprar em definitivo o atleta por 750 mil euros, pedido do técnico Paulo Bento, e por lá o lateral fez 182 partidas, conquistando 2 supertaças e 2 taças de Portugal. 5 anos após a sua contratação, em abril de 2011, Abel sofreu uma lesão dos ligamentos cruzados em um treino e teve que ser operado no joelho direito. Devido à sua lesão, Abel terminou sua carreira como jogador. Iniciou uma nova fase da sua vida, assumindo o cargo de treinador da equipe de juniores do Sporting, aos 34 anos de idade. É aqui que o show começa, e venceu o Campeonato Nacional de Juniores. Fez mais uma temporada no comando dos juniores até ser promovido para treinador da equipe B em 2013 e 2014, trabalhando com Leonardo Jardim, então treinador da equipe principal. Abel saiu do Sporting no verão de 2014 e voltou para o Braga, só que agora como treinador, em fevereiro de 2015, onde ele assumiu a equipe B, permaneceu no cargo até abril de 2017, quando ele foi promovido para treinador principal, substituindo Jorge Simão. A temporada 2017-2018 definiu um marco histórico para o Braga, atingiu o recorde de pontos alcançados, 75 pontos, recorde de gols marcados, 101 gols, e o recorde de vitórias em uma temporada, 33 vitórias. Abel Ferreira se tornou treinador do Braga com a maior porcentagem de vitórias no clube, 64%. Em julho de 2019, depois de completar 2 temporadas e meia como treinador principal do Braga, Abel Ferreira foi anunciado como treinador principal do PAOK, o campeão nacional grego. O clube pagou uma cláusula de 2,5 milhões de euros para poder levar o treinador português, tornando-se a 5ª venda mais alta de um treinador português de todos os tempos. Em outubro de 2020, após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras estava em busca de um treinador com estilo de jogo moderno, ofensivo. Foram 2 semanas sem acerto algum. A diretoria palmeirense iniciou uma negociação com Abel Ferreira, que aceitou a proposta e deixou o PAOK da Grécia. O Palmeiras pagou uma multa rescisória de 600 mil euros para contratá-lo. Abel assinou um contrato de até final do ano de 2022. No dia 30 de outubro, ele foi anunciado oficialmente como treinador do Palmeiras. A sua estreia foi dias depois, no dia 5 de novembro de 2020, ao vencer o Bragabu pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil por 1-0. E com isso, o seu primeiro título com o Palmeiras foi contra o Santos no estádio do Maracanã por 1-0.
no dia 30 de janeiro de 2021, na final da Copa Libertadores da América de 2020. E no dia 7 de março, Abel conquistou seu segundo título, após vencer o Grêmio no jogo de ida por 1-0, no jogo de volta por 2-0, na final da Copa do Brasil. Em novembro do mesmo ano, o Abel conquistou mais uma Libertadores, após o Palmeiras vencer o Flamengo por 2-1 na final, realizada em Montevidéu. Com a conquista, o Abel superou o Jorge Jesus e o croata Mirko Josic como treinador europeu com mais títulos da competição sul-americana. E no ano passado, 2022, no dia 16 de fevereiro, Abel completou 100 jogos no comando do Palmeiras, na vitória por 2-0 contra o Ferroviária, válida pelo Campeonato Paulista. Abel foi apenas o sexto treinador a atingir tal marca pelo Palmeiras, em uma só passagem pelo clube, se juntando ao Filipão, Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão, Rubens Minelli e Gilson Kleina. Em fevereiro, ele conquistou a Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 2-2 e o segundo 2-0. No dia 11 de maio, após a vitória por 2-1 contra o Juazeirense pela Copa do Brasil, Abel completou 122 partidas pelo Palmeiras e entrou para o top 10 de treinadores que mais comandaram um clube na história, igualando a Cláudio Cardoso. No dia 2 de novembro, na semana que ele completou 2 anos de Palmeiras, ele conquistou o título do Brasileirão, mostrando que ele sabe dominar também os pontos corridos. E nesse ano, em 2023, já começou chegando na Supercopa do Brasil, vencendo do Flamengo por 4-3. A sua 100ª vitória com a camisa do Palmeiras veio no dia 22 de fevereiro. Venceu o Bragantino por 2-0 no Allianz Parque e o jogo do Campeonato Paulista. É o treinador com mais finais com a camisa do Palmeiras. São 11 em que ele completou no Paulistão contra o Ituano, ganhando também o torneio, em que ele tem 2 títulos. Vale lembrar que no campeonato anterior ele havia dado um nó tático no São Paulo de Ceni, perdendo o primeiro jogo no Morumbi e no segundo uma saraivada. É o primeiro treinador alviverde em conquistar 200 jogos. Isso aconteceu no dia 16 de julho, em um empate em 0-0 contra o Internacional. O último técnico que atingiu essa marca foi o Felipão, em sua passagem entre 97 e 2000. Seu temperamento é explosivo, o qual eu critiquei algumas vezes no canal. É que tem momentos que o time precisava dele e ele não tá lá na beira do campo. E é algo que precisa melhorar. Sincero, fala a verdade, doa quem doer. E com isso ele já entrou em muitos embates, versus os jornalistas, e versus a arbitragem, e versus parte da torcida também. A briga com o ex-jogador Neto envolveu o Palmeiras também, envolveu as mães dos caras, e é complicado esse negócio de envolver mãe. Abel foi questionado em relação à substituição de Atuesta por Wesley, no início do segundo tempo no empate em 2-2 contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada em um jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O português elogiou a pergunta, disse que fica contente quando os jornalistas entendem o jogo jogado, porque o jogo falado até o pai dele e a mãe dele falam, o jogo jogado só quem realmente estuda. Não fiz curso de jornalismo, não falo de jornalistas, mas jornalistas falam de treinadores sem o curso de treinador, disse Abel. Eu tava relembrando esse fato lendo um artigo do Lance, em que deu destaque na crítica do Neto. O que sua mãe sabe fazer? Bacalhau? Sua mãe sabe fazer o quê? Cacetinho? A minha mãe tem os peitos desse tamanho, deu mamar para mim até os 5 anos. A minha mãe sabe de futebol, a sua talvez não saiba. Quando ele coloca a mãe no meio, eu já fico bravo. A minha mãe sabe de futebol, mas a sua mãe seria tão covarde como você para enfrentar o Chelsea? Talvez sua mãe não seria. Você acha que é um colonizador, e quando você consegue fazer isso, é porque você está indo embora e você sempre coloca a culpa na imprensa, nos jornalistas, disse o apresentador durante o programa. Agora, na minha opinião, foi muito desproporcional, totalmente fora do tom, e ainda piorou a situação quando fala que ele acha que é um colonizador. E ainda, quando ele coloca a mãe no meio, eu já fico bravo. Ele colocou a mãe dele no meio, não colocou a mãe de segundos ou terceiros. Abel desistiu de qualquer ação jurídica, porque as palavras bacalhau, cacetinho e colonizador é muito complicado. Eu estou falando dos títulos. Agora, a final contra o Chelsea no Mundial de Clubes pode até ter vacilo de Abel Ferreira, só que eu não vi nenhuma tragédia grega no jogo, nenhum drama. O Chelsea finalizou 22 vezes, o Palmeiras finalizou 11 vezes. Finalizações certas, 3 para um lado, 3 para o outro. O Abel tinha um plano tático de jogar com os erros do Chelsea. Perdeu, e se ganhasse, ele seria o melhor técnico do universo. A velha mídia tem esse hábito irritante de levar a ferro e fogo um jogo de futebol. O famoso sensacionalismo destrói qualquer análise tática que eles fazem, jogando no emocional do torcedor, e os motivos disso dão muita razão para as reclamações de Abel Ferreira. Eles não falam como especialistas no futebol, e situações como essa só dão razão para o técnico português.
Só que uma crítica que eu vou começar a bater na tecla, principalmente nesse ano de 2024, e que eu concordo demais com ele, é sobre o calendário brasileiro. Ele falou sobre o descanso dos jogadores, que são 2 ou 3 dias, é apertado, é jogo o tempo todo, motivos de câimbras e lesões, e complemento com o mercadão do meio do ano. Não adianta, economicamente somos mais fracos que a Europa e os árabes, e a corda vai sempre arrebentar pro nosso lado. A melhor forma de nivelar o jogo é melhorando a qualidade para os jogadores, para os profissionais do futebol, porque economicamente isso pode demorar muito. É muito bom que um profissional que tem uma mídia forte bata nessa tecla, e eu acredito que isso pode ser um dos principais motivos de que ele pode sair do Palmeiras e ir para uma outra liga. E agora o Palmeiras é campeão brasileiro pela 12ª vez, e Abel Ferreira é um gênio. Conseguiu manter a regularidade do seu time, enquanto certos times aí estavam pipocando. Só que o mérito é todo do Palmeiras, que não tem nada a ver com essa história e fez o seu jogo. Eu sinto muito aos palmeirenses e aos fãs do Abel pelo amor fóbics que ele passou durante um bom tempo aqui. Um certo setor aqui no Brasil pode falar o que quiser, de quem quiser. Só que tem muitos brasileiros que são ligados com isso. E é por causa dessas pessoas do amor fóbics que a gente é muito atrasado. Não compila as boas ideias, desrespeita e retrocedem o país, inclusive no futebol. Eu quero ver 10, 15 profissionais no nível de Abel Ferreira na Série A do Brasileirão. E nesse Brasileirão 2023 teve uma pipocada épica do Botafogo. Só que Abel Ferreira manteve a mente dos jogadores fria e o coração quente. É um trabalho primoroso de uma regularidade histórica. Dos profissionais em solo brasileiro, era o meu favorito para assumir o comando da seleção brasileira. E no geral só ficaria atrás de Carlo Ancelotti nas minhas preferências. Em uma temporada aí, Abel Ferreira já foi considerado o top 10 dos melhores treinadores do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Eu torço pro vizinho, só que eu sou fã de Abel Ferreira, que é fã de Pelé e Ayrton Senna, vencedores, perseverantes, que ele se encaixa nesse grupo também. Me parece ser um workaholic, viciado em trabalho. O dia que ele for voltar pra Europa ou ir em outra liga, esse cara vai fazer muita falta. Os rivais comemoram, mas não se preocupe, palmeirense, porque agora vocês têm o DNA. É só seguir e guardar cada momento com Abel Ferreira com carinho. E para finalizar, se Abel Ferreira tem algum pacto, alguma coisa desse tipo, que eu sei que é brincadeira das pessoas, mas falando sério aqui, ele tem sim, com a verdade e com o trabalho. E é claro, com a família Alviverde. Vou ficando por aqui, deixa seu comentário de onde você é, porque vídeo sem comentário ou curtida, o algoritmo entende que não tem relevância alguma. Para quem chegou até aqui, eu agradeço de coração, muito obrigado por apoiar o meu trabalho. Tamo junto e é nóis!